Boa noite, jornalista, e muito obrigado por esta oportunidade de poder falar um pouco sobre as questões que serão possivelmente colocadas. Olha, para falar da origem da minha vocação, é sempre difícil, porque a vocação tem a ver com a intervenção de Deus na vida do homem, portanto tem a ver com um mistério. Uma coisa é certa, Deus chama alguém para o seu serviço através das mediações humanas ou através dos acontecimentos. Quando devo falar da origem da minha vocação, não posso não evidenciar o nome de um frade franciscano. Estou a referir-me ao frade Padre Gentilbau, que é o fundador da Missão Católica de Blon. Foi graças a Padre Gentil que consegui descobrir de que Deus precisava da minha modesta colaboração para poder salvar muitas almas. E esse padre me ajudou durante todo o meu itinerário vocacional. E, portanto, ele faz parte da minha história. A história é a seguinte. Eu comecei com o exercício de catequista. Eu era catequista. Fiz esse trabalho durante 2, 3 anos. No decurso deste exercício, comecei a sentir uma exigência cada vez maior. Mas não sabia o que Deus estava a pedir de mim. Mas, como eu disse, à luz da ajuda do Padre, comecei a descobrir que, no fundo, aquilo que Deus queria de mim é uma entrega total no estado sacerdotal. E eu comecei a questionar, será que tenho aptidões morais e espirituais para poder ser padre? O primeiro sentimento é sentimento de quase de incapacidade. Mas, à medida que o tempo foi passando, e à luz da palavra de Deus, lendo também a história de muitos profetas, etc., eu descobri que Deus chama a pessoa, não é porque a pessoa é super competente, mas chama para poder, através da pessoa, manifestar a sua sabedoria, a sua bondade. Isto é, a pessoa será simplesmente a causa instrumental, é como o canal que vai permitir a passagem de Deus para poder atingir. Então, isto me estimulou fortemente. E como disse, com a ajuda do Padre Gentil, consegui amadurecer a minha vocação até o ponto de entrar no seminário. Depois fui fazendo o caminho até a ordenação sacerdotal. Bom, como disse no início, a vocação é um dom de Deus. E se estamos a falar concretamente da vocação, quer sacerdotal, quer religiosa, é sempre um dom de Deus. Bom, nós não podemos lamentar porque a vocação, se compararmos a Guiné-Bissau com outros países, sobretudo da Europa, podemos dizer que estamos num paraíso. Mas isto deve constituir para nós motivo de agradecimento a Deus e motivo também de pensarmos qual é o empecilho do desabrochar da vocação. Por que que, por exemplo, há carência de vocação noutros países? Para podermos evitar que esta doença não atinja o nosso país. Porque a vocação, como disse, é um dom de Deus, requer a generosidade do homem. Bispo, não há carência de vocação no nosso país? Não, podemos dizer que ainda não conseguimos cobrir, digamos, como gostaríamos, mas não podemos também dizer que não temos vocação. Se olharmos para os seminários menores, casa de formação, o seminário maior, podemos dizer que estamos mais ou menos numa situação em que podemos dizer que estamos bem. Claro, ainda muita coisa por fazer, mas
temos esse dever de agradecer a Deus pelo dom da vocação e continuar a rezar para que as pessoas chamadas possam dar uma resposta positiva. Porque entregar a própria vida na mão de Deus, servindo a Deus e aos homens, é o melhor modo de ser homem no meio dos homens, não é? Porque Deus nos deu a vida e através do seu Filho nos deu a salvação. Então, se pede a nossa colaboração para poder perpetuar no tempo e no espaço esta mesma salvação para os nossos irmãos, dar uma resposta negativa seria uma ingratidão. Isso poderá eventualmente ter consequências bastante negativas, né? Uma das razões é que um certo nível de vida econômico e financeiro, isto é, um certo nível do ter, pode fazer com que o homem venha a pensar de que ele é autossuficiente. Então começa a relativizar a necessidade da realidade transcendente de Deus e, consequentemente, também da religião. E isto leva a quê? A falta da generosidade e a acentuação do individualismo, egocentrismo. E isto é uma das doenças na Europa, pelo menos nos países desenvolvidos. Isto é, há uma absolutização do ter, do poder e também da sabedoria. O ter, isto é, as coisas do mundo que Deus nos deu, a inteligência e muitas outras realidades, deveriam ajudar-nos a descobrir o autor dessas coisas. Mas, sendo geridas indevidamente, contribuem, não é, para esta situação de egoísmo, do individualismo. Portanto, o homem já não quer ser generoso, não vê o outro como o seu outro, mas vê o outro como um inimigo a eliminar. Portanto, uma das causas desta ausência ou da queda da percentagem da vocação sacerdotal e religiosa, sobretudo na Europa, tem a ver com este desenvolvimento econômico que não foi bem gerido, não é? Há uma absolutização do ter, não é? Poderíamos até dizer do prazer mundano. Bom, evangelizar, defender a vertente moral é uma maneira implícita de salvaguardar os valores e, sobretudo, a dimensão humanizante dos valores. Como eu disse, também adquirir os valores é exigente. Se eu quisesse ser preguiçoso, serei preguiçoso num instante. Se quisesse ser um homem trabalhador, sério, isto requer anos e anos, requer o suor. E então, nós optamos quase sempre pela via da facilidade. E estamos a imitar as coisas negativas do mundo desenvolvido. Deveríamos ter... Não, estou a dizer, na Europa e em outros países desenvolvidos, há uma relativização dos valores. Por exemplo, o filho não tem aquela devoção, aquele respeito em relação ao seu pai, ou às instituições, etc. E então, nós pensamos que desta maneira estamos a evidenciar a nossa maturidade, a nossa autonomia, a nossa independência. Mas isso nos leva num beco sem saída. O problema de estar vinculado ao valor exprime a grande dignidade do ser humano. Qual é o conceito de valor? É uma coisa que merece ser procurada, porque nos faz bem. Por exemplo, ser honesto, ser verdadeiro, ser justo, faz a pessoa sentir bem, não ter remorso de consciência. Claro, se tiver a consciência formada.
Portanto, o valor é um elemento de humanização. Se queremos ser homens, isto é, ser em ato ou de fato aquilo que diz a nossa natureza, não temos outro caminho. Caminho plausível, estou a querer dizer. Os valores fazem de um homem verdadeiro. Os não-valores ou pseudo-valores constituem elementos desumanizantes. Quase incontestável, e isto nos leva a encararmos a sério o trabalho da educação. O jornalista acabou de dizer, temos pessoas que apostam numa conduta correta, portanto estão vinculados aos valores. Mesmo que constitua, não é, uma ínfima parte, por que não devemos tomar essas pessoas como pessoas a imitar? É claro que há tudo aquilo que eu disse, optamos pela facilidade. Se para me enriquecer roubando, isso torna a via mais fácil, por que eu ficar anos e anos a tirar o suor, etc.? Por isso, deveríamos ter em conta uma coisa. A facilidade, as vias da facilidade nem sempre garantem, não é, aquela dignidade da pessoa e também do exercício das funções. Não, exatamente, estamos a dizer a inversão de valores. Nas nossas tradições, machundade é no sentido positivo. Fazer coisas positivas que possam servir para a comunidade. Por exemplo, poderíamos dizer, Amílcar Cabral manifestou a sua machundade envolvendo alguns guinenses para a conquista da independência política. Este que é o verdadeiro sentido humanizante de machundade. Um pai de família é macho se conseguir trabalhar com o esforço pessoal para sustentar a família, para garantir uma boa educação. Mas nós invertemos a machundade. Machundade, na nossa concepção atual, não quero generalizar, é usar a força. Não é a força da razão. Se fosse a força da razão, até seria machundade no sentido positivo. Mas é a força física, fazendo aquilo que não devemos fazer. Mas vamos mostrar que somos machos. E depois, o que é curioso e lamentável é que quando chega o momento de assumir a responsabilidade, nós procuramos bode expiatório. Eu acho que deveríamos tirar essa consequência lógica. Se usamos o termo machundade no sentido negativo, deveríamos ir até o fim. Mas, infelizmente, há esta incoerência, porque é a miséria humana, devemos compreender. Né? Não é para dizer, nós vivemos em sociedade. E eu não posso ser homem, no sentido pleno, sem a ajuda do jornalista, sem a ajuda dos homens. Isto é, a dimensão social do homem é um elemento humanizante. E esta dimensão requer das pessoas que vivem juntos um comportamento que possa favorecer essa convivência. Então, quem usa machundade no sentido negativo está a preparar de uma maneira implícita a sua autodestruição. Porque vai eliminar os outros. Os outros também lhe pagarão com a mesma moeda. Portanto, é uma atitude negativa que não deveríamos tomar como valor. Mas, infelizmente, está a ser, e acho que o aspecto educativo deveria ter uma função determinante, porque o homem é fruto da educação. Então, devemos trabalhar para que a nova geração possa ter esta concepção positiva de machundade. Machundade é lutar para
dignificar o próprio modo de ser, o próprio país, e optar pelos valores. Isso requer sacrifício. Não é machundade no sentido de fazer as coisas deploráveis, as coisas que, em última análise, não contribuem nem para a pessoa que pensa de ser macho, nem para a nação inteira. A justiça é um grande valor, aliás, é considerado como a virtude cardeal, não é? E esta virtude trabalha sobre a vontade do homem, porque a tendência do homem é de reter a coisa do outro, não devolver. E então, esta virtude, o que é que faz? Tempera a nossa vontade, dizendo-nos de que devemos devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, cultivando esta virtude, nós conseguiremos, então, não tomar do outro. Isto é a coisa que não nos pertence. Falando não só da virtude, mas da justiça como sistema judiciário, é claro que num país onde os problemas não são resolvidos, onde quem manifesta machundade vai com a sua machundade até não sei quando, é claro que isto estimula negativamente, não é, a degeneração da machundade. E nisto penso que as instituições vocacionadas, não é, as pessoas que têm a responsabilidade no funcionamento dessas instituições devem continuar a trabalhar para que a justiça possa funcionar. Porque num país onde a justiça não funciona, é impossível que haja paz, é impossível que haja uma convivência pacífica. Né? Não, para dizer que tipo político, eu diria, vamos partir da política. Política é o quê? É aquela área que tem a ver com a gestão do bem comum. E então, a natureza da política exige que os políticos sejam pessoas que vão defender escrupulosamente o quê? O bem comum. Defender aquelas condições necessárias para a autorrealização de cada cidadão. Independentemente da sua posição, da sua cor partidária, é este que é a vocação de cada político. E então, este tipo de político que eu quero, que tem a ver com a natureza da política. Um político que não defende o interesse do povo, que não quer o bem-estar do povo, um político que só pensa nas suas coisas, esse político, para quem conhece a política, está a ir contra a natureza, a exigência da verdadeira política. O que podemos fazer? Como acabei de dizer, a paz tem a ver com a justiça, não só, com um conjunto de fatores. Se eu não fizer um trabalho sobre mim mesmo, controlando as minhas reações negativas, é difícil que haja paz no ambiente onde vivo. Porque a paz é também fruto da ordem moral e espiritual. Se não há paz na nossa sociedade, podemos dizer é porque não há paz na família e não há paz nos indivíduos. Por exemplo, o conceito de machundade. É possível que tenha uma origem muito remota, bem, possivelmente da família ou do grupo. Então, para que a paz possa ter lugar, no nosso caso, na Guiné-Bissau, cada guinense deve fazer uma espécie de reeducação. Antes de agir, deve fazer um discernimento, ver se aquilo que pretende fazer é um valor. Voltamos à questão mãe. Se é um valor, isto é, se corresponde à exigência da natureza humana. E se as leis da República autorizam aquele tipo de comportamento.
Porque se nós não partimos desses parâmetros objetivos, eu vou fazer aquilo que me apetece, e isso pode colocar em causa a saúde e o bem-estar do jornalista, e o jornalista, querendo viver, vai reagir, e isto vai matar a paz. Portanto, para que haja paz, devemos fazer um trabalho sobre nós. Eu usaria o termo autodomínio das nossas reações, controlando a nossa linguagem, porque podemos também destruir a paz com uma linguagem inadequada, uma linguagem humilhante, uma linguagem, não é, que não dá espaço ao outro. Portanto, para que a paz haja na nossa Guiné-Bissau, cada indivíduo, cada autoridade deve fazer um exame de consciência e tentar respeitar a exigência da sua função. Por exemplo, eu sou bispo, devo trabalhar como bispo. Tu és jornalista, deve respeitar a deontologia profissional. Se alguém tem uma responsabilidade política, deve respeitar. Mas, por vezes, nós não fazemos isso. Isto é, usamos as nossas funções para outras razões, outras finalidades que são alheias à natureza da função. E quindi criamos a desordem, e onde há desordem, a paz não pode ter lugar. Não, a primeira consideração é que a pedofilia, como um outro tipo de mal, nós dissemos, é um mal. E quando é feito com conhecimento de causa e com consentimento, para quem já atingiu a idade de maturidade, nós dissemos é pecado. Portanto, é como outros pecados, por exemplo, roubar, mentir, viver na ociosidade. Há esta situação real e a igreja gere esta situação como gere outros pecados. Isto é, um padre que estiver nessa situação, o que é que a gente deve fazer? É imitar a atitude de Jesus. Jesus não mata o pecador, faz tudo para matar o pecado e tenta recuperar na medida do possível o pecador. Então, a igreja lida com este fenômeno tentando fazer com que essas pessoas reconheçam a gravidade e a culpabilidade, também a responsabilidade. Depois, tenta, na medida do possível, ver o que se deve fazer para poder ajudar. Cada pecado prejudica o homem e, portanto, prejudica a instituição. Por isso, a igreja, no seu trabalho de evangelização, quer que o homem tome a palavra de Deus, os sacramentos, como instrumentos eficazes para a purificação. O pecado acontece quando o homem pensa que fazendo aquilo que Deus pede, ele se torna menos homem. Isto é, naquilo que Deus pede, há menos realização. Então, prefere escolher outras vias. Só que depois, no fim, descobre que há uma espécie de autoalienação. Portanto, cada pecado é sempre uma ferida. E a igreja, através do sacramento da confissão, pede a quem estiver nessa situação que tenha a humildade de voltar à casa paterna como o filho pródigo. A igreja está, em nome de Jesus Cristo, para ajudar a humanidade a sarar as suas feridas. Jesus disse, veio, é como um médico. O médico é para curar o doente. E hoje, o meu pecado pode ser ter um nome preguiçoso. Amanhã o teu pode ser, não sei, um mau jornalista. Estou a brincar um pouco. Portanto, é para dizer, aquilo que devemos fazer é que cada indivíduo possa encarar a sério a sua natureza, a sua vocação e tentar escutar a voz da consciência, escutar a palavra de Deus e tirar as relações, isto é, pôr em prática a palavra de Deus. A igreja,
católica não aconselha a prática, sobretudo da religião tradicional. Por uma simples razão. Se a religião tradicional fosse autossuficiente para a resolução das necessidades do homem, não faria sentido tornar-se cristão. Quando alguém opta por uma religião, é porque está a dizer implicitamente que aquela que ela tinha até aqui por religião é incapaz de resolver as suas exigências mais profundas. O problema de fundo, Totó, é exatamente a instrumentalização da religião e também da incoerência. Devemos chamar as coisas pelo nome, sem estamos a ver somente o comportamento, não tocar as pessoas. A religião católica disse que quem vai nos salvar é Jesus Cristo e nada mais. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. E quem aceita Jesus Cristo não deve aceitar coisas incompatíveis à proposta de Jesus Cristo. Ora, a nossa gente, para justificar a própria ação, fazem a Igreja Católica dizer o que ela não disse. Até uns dizem, os de terra que está negado, né? E nós devemos trabalhar esse aspecto. Infelizmente, cristãos autênticos, genuínos, devem ajudar a igreja a purificar esta mentalidade. Posso entender a fraqueza de um crente, porque há incongruência. Um crente, por causa da sua fraqueza, pode voltar, fazer marcha na arrière. Mas não deve levar o nome da Igreja Católica. Deveria dizer, é a minha fraqueza que me levou a fazer isso, etc. Mas uma vez a Igreja aposta na enculturação. O que é a enculturação? Esta tentativa de fazer com que o cristianismo possa ser exprimido com os elementos culturais da terra. Para que o cristianismo não venha a ser concebido como um cristianismo estrangeiro, que possa atingir a dimensão profunda do ser. E por isso nós celebramos a missa em crioulo, em algumas zonas, em Filupe, em Manjago. Portanto, para que a gente possa entender o cristianismo como uma realidade local. Mas a enculturação não significa pegar tudo o que é da tradição, não é? Por exemplo, se eu for na minha tabanca de Biombo fazer uma cerimônia no Irã, etc., isto já não é enculturação. Portanto, temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Eu acho que para chegarmos onde estamos, estou a querer referir-me à independência política, muitos guinenses morreram, ficaram pelo caminho. E conquistando a independência, nós nos sentimos o grande orgulho, porque chegamos ao estado de poder também determinar a nossa vida, fazer as nossas opções. E deveríamos valorizar permanentemente esta grande riqueza. E valorizar esta grande riqueza passa necessariamente por uma gestão responsável do destino da nação. Numa ocasião eu disse, quando os portugueses estavam e nos dominavam, né, depois da independência, havia vozes que diziam nós não seríamos capazes de gerir o nosso destino. Então, nós não deveríamos, com os acontecimentos que estão a ter lugar, confirmar esta tese. Então, o conselho que eu dou a todos, políticos, governantes, militares, sociedade civil e cataguinense, é que consigamos perpetuar no tempo, no espaço, os grandes ideais que estiveram na origem da nossa independência política. A felicidade do país, a boa fama do país,
não depende da ajuda externa. Não depende da vinda de muitas pessoas que não são guinenses. Depende essencialmente da seriedade, da honestidade, da competência de cada guinense, de cada instituição. Enquanto nós não apostarmos nestes valores, o futuro promissor da Guiné-Bissau vai ficar comprometido. E a outra coisa, falei também disso, né, numa ocasião, relativamente à questão da machundade. Enquanto os guinenses não cultivarem a virtude da não violência, também podemos ter tudo, isto é, ter recursos naturais e humanos, mas não vamos ser felizes. Vamos ser lobos uns para com os outros. Enquanto os guinenses, tanto políticos, a sociedade civil, também os religiosos, não optarem pelo trabalho, mas o trabalho sério, a Guiné-Bissau não vai alcançar a felicidade. E, enfim, enquanto não formos coerentes, eu sou bispo, devo comportar-me como bispo. O senhor é grande jornalista, deve comportar-se como grande jornalista. O outro assumiu uma responsabilidade política, deve ser coerente. É, no fundo, respeitar a verdade das coisas. Quando eu sou bispo, depois faço como se não fosse bispo, a desordem e a paz, e onde não há paz não pode haver a felicidade. Então, o conselho, para concluir, quero pedir a todos os guinenses que para terem pena desta grande nação, que o nosso comportamento, quer no seio da família, na sociedade, nas instituições que dirigimos, que seja um comportamento irrepreensível, um comportamento correto. Desta forma, estaremos a passar uma mensagem positiva para a nossa juventude, implicitamente para a geração vindoura. Por isso, insisti sobre a função da educação. Devemos revalorizar a educação a esses valores positivos que poderão fazer da nação uma nação onde os filhos da terra poderão sentir um grande orgulho. Obrigado. Ok, de nada, obrigado a vocês.